Bom dia, pessoal, tudo bem? Falei para vocês que ia voltar e voltei. Eu vim hoje falar sobre um assunto que me sugeriram, eu já queria falar há um tempo, é sobre os cristais lemurianos. Né? Um cristal que gera muita controvérsia para quem estuda mais a fundo esse assunto, mas que é um cristal que ao mesmo tempo ele é meio fascinante. Né? Então, eu queria esclarecer para vocês algumas dúvidas, a história que, ao meu ponto de vista, é mais verdadeira. A gente transita num lugar meio de um pouco de lenda, com um pouco de realidade. Então eu queria que vocês primeiro entendessem um pouquinho mais o que é esse cristal, como a gente se conecta com ele. E no meu ponto de vista, a verdadeira história de uma grande confusão que foi feita em volta desse cristal. Então, antes de tudo, o que é o cristal lemuriano? Né? É um cristal de quartzo natural, que ele nasce com essas estrias. Ó. São pequenas estrias, algumas mais fortes. Essa aqui, por exemplo, é bem pronunciada. Isso aqui eu ganhei dos amigos lá do Comércio de Cristais de Diamantina, Aninha, Tião, Vicente, muito obrigado, amigos. Então, esse aqui é o cristal lemuriano. O cristal lemuriano, ficou conhecido através de uma canalização da Katrina Rafael, que trouxe eles alguns anos atrás, colocando que são cristais que nos ajudam a conectar com esse povo, né, lemuriano, e que nos ajuda a entrar em contato com o conhecimento dos cristais, do uso dos cristais e tudo mais. Acredito, sim, nisso tudo, porém, quem estuda a fundo o que foi Lemúria, aonde esses cristais saíram, qual a antiguidade deles, pode se deparar com uma grande confusão. Qual é a confusão? Quando você estuda o que foi a Lemúria, vamos colocar no campo dos mitos e das lendas, para cada um fazer a sua própria verdade, mas no campo, né, do estudo mais aprofundado, meio mitológico, meio espiritual, a Lemúria, ela foi um continente que existiu na região da Oceania, que ele submergiu há muitos milhões de anos atrás. Ele veio antes da Atlântida, que seria um segundo continente também que teve o mesmo fim, tá bom? E depois a história é a nossa história. Ok. Qual o problema? A Lemúria, quando estudada por esse estudo mais profundo, eu gostaria não só de falar, mas eu gostaria de indicar para que vocês possam estudar por vocês mesmos também. Quem quiser estudar esse assunto, vai aqui no Fundamentos de Teosofia, tá? Editora Teosófica, capítulo 2, Ascensão e Declínio das Civilizações. Eles vão explicar sobre as raças raízes, né? Que são raças, vamos colocar assim, são grupos de evoluções onde as almas, todos nós, né, encarnamos em determinados tipos raciais naquela época, naquele intervalo de centenas de milhares de anos para termos as nossas evoluções. E essas raças elas vão evoluindo ao longo dos períodos, tá bom? Qual é o problema? A raça lemuriana, ela é o que eles explicam a terceira raça raiz, tá bom? Terceira raça raiz, quarta raça raiz Atlântica e quinta raça raiz a nossa, né, no geral. Beleza. Quando a gente fala que esses cristais lemurianos, teoricamente eles vieram de lá, né, a gente presume que esses seres eram seres, né, que tinham uma alta tecnologia, eram seres super evoluídos, mas esses estudos não nos dizem isso. Eram seres mais, num ponto de vista evolutivo, mais primitivos do que nós somos hoje. Aí dá tilt na cabeça, né? Eu falei, aí ferrou, o que acontece? E eu demorei muitos anos para entender esse enigma, né? O porquê que esses cristais são de verdade, a gente conecta e da onde vem isso, né? Então, depois de muitos e muitos anos, que eu descobri através de um outro livro que eu já cito para vocês, que na verdade, né, os remanescentes dos lemurianos antigos, quando o continente submergiu através, que eles explicam no livro, através de erros, através de escolhas não felizes dos lemurianos antigos, né, um grupo que remanesceu deles, eles foram para um outro lugar, vamos colocar assim, já num nível dimensional mais sutil, né, eles colocam até dentro da Terra, em lugares assim, depois vocês leem no livro, e essa civilização ao longo dos milhões e milhões e milhões de anos foi se desenvolvendo e chegou a uma civilização ultra evoluída, tá bom? Que não está fisicamente no planeta Terra aqui na superfície. Essa civilização, eles ainda continuam se chamando de lemurianos. E é essa civilização que nos conecta a esses cristais, e não os lemurianos antigos. Isso para dizer também que os cristais lemurianos não vieram da Lemúria, do continente lemuriano, ou seja, eles não foram extraídos num continente que nem existe mais hoje em dia. Né? Eles são extraídos, por exemplo, no Brasil. E o Brasil mesmo, se você estudar por esse livro aqui, no mapa geográfico de quando existia Lemúria, o Brasil está aqui, Lemúria está aqui, na Oceania, outro lugar.
entendeu? E a gente tem, eu estava falando com o meu amigo Carlos da Máquina Minerais, geólogo, ele falou que a gente encontra o cristal lemuriano no mundo inteiro. Então a gente não pode dizer que eles vieram nem da época da Lemúria Antiga e nem que eles são extraídos, ou foram todos extraídos na região do continente da Lemúria. Isso é mito, isso não é verdade, tá bom? Então o que são de verdade os cristais lemurianos, na minha visão? São cristais que se conectam a essa civilização, a esses seres que saíram, né, muitos milhões de anos atrás, saíram do continente lemuriano, esse grupo que se estabeleceu num outro lugar. Eu esqueci de mostrar o livro. O livro que conta essa história se chama Telos, tá bom? Eles explicam o que aconteceu no final da Lemúria e onde esses lemurianos foram, o que aconteceu, como eles evoluíram ao longo de milhões de anos, como houveram muitos erros naquela época. E essa civilização super avançada no plano mais sutil, ela sim, aí sim, houve a disponibilização desses cristais que até alguns 15, 20 anos atrás não existiam tão comumente, pelo menos não eram sintonizados. A Katrina trouxe isso. E esses cristais, eles vão nos sintonizar com essa frequência, com essa faixa consciencial desses seres evoluídos e vão nos ajudar a desenvolver o trabalho com cristais, baseado nesses seres que aprenderam ao longo dessa jornada da Lemúria Antiga até onde eles chegaram hoje, que eles explicam nesse livro Telos, 1, 2 e 3, são 3 volumes. Tá bom, gente? Então, é muito importante a gente entender o que existe, o que não existe, da onde vem, da onde não vem. Esses estudos, eles demoram, eles são profundos, a gente demora para poder entender. Eu sou muito cético em muitas coisas. Eu acho que a gente tem que ter muito crivo contra aquilo que nos dizem, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, gente, os cristais estão aí, vocês sabem que eu amo eles, vocês sabem que esses dois lemurianos eu tenho ele há muitos anos, são lasers lemurianos de frequências diferentes, não consigo mostrar direitinho, mas são seres maravilhosos, ficam até no meu altar. Então eu acho que sim, a gente se conecta com frequências maravilhosas utilizando eles, mas é muito legal a gente entender que não é a Lemúria Antiga, não é nem aos seres de lá que a gente se conecta, são seres de lá que através dos erros e aprendizados evoluíram, chegaram em níveis de consciência mais elevados, que estão acessíveis hoje para a gente através tanto de meditação interna direto com eles. O mestre que está por trás disso é um mestre chamado Mestre Adama, né? Para quem gosta, eu não sei se tem a fotinho dele aqui, tem a fotinho dele aqui, tá bom? Um mestre ascensionado que trabalha com cristais, ou seja, incrível. Então é isso que eu sei até aqui. Desculpa o vídeo grande, mas eu precisava trazer para vocês aquilo que eu conheço, tá bom? É um cristal, para finalizar, que a gente utiliza predominantemente em meditação, para a gente poder acessar esses conhecimentos das tecnologias superiores que utilizam os cristais para a cura, para que a gente possa continuar desenvolvendo essa técnica que, na minha opinião, a gente nem começou a engatinhar ainda. A gente está muito longe de chegar na plenitude, mas estamos aqui. Devagarzinho a gente chega lá. Se a gente tiver bastante humildade, simplicidade, muito discernimento, porque nesse mundo vão falar muita coisa, gente, mas duvidem, estudem e sintam por vocês mesmos. Se o coração de vocês não disser que é verdade, não acreditem, não importa quem falou, tá bom? Inclusive eu mesmo. Beijo grande no coração, fiquem muito bem. Até o próximo vídeo. Quem tiver pautas para outros vídeos que vocês quiserem que eu fale, desse nível mais profundo, vocês me avisam. Beijo grande.